Olá pessoal, nós vamos começar mais uma aula de análise estrutural, tá? E hoje nós vamos estudar aqui a força concentrada e distribuída atuando juntas e também vamos ver como é que funciona isso daí, considerando dois apoios, né, uma viga biapoiada e também o engaste, tá? Bom, então aqui uma consideração inicial, né? Após estudarmos separadamente as forças resultantes em vigas, quando temos carregamentos concentrados e distribuídos, podemos juntar essas duas possibilidades presentes em vigas, pois esta é a realidade mais comum que encontramos em edificações. Então, quando a gente vai pensar em uma edificação, obviamente a gente já pensa em uma variedade de possibilidades de estrutura, né? E essa variedade ela corresponde justamente às forças atuantes, né? Os carregamentos que tem atuando nessas vigas aí, tá? Então, no nosso caso aqui, nós vamos estudar o carregamento concentrado e distribuído atuando juntos em uma viga, tá? Então, seguindo aqui já, as considerações que a gente já tem, né? Que em uma viga com um carregamento distribuído, o diagrama de esforço cortante é uma diagonal, o de momento fletor é uma parábola, tá? Isso aqui todo mundo já sabe, só para retomar isso daqui. Com carregamento concentrado, o esforço cortante, o diagrama tem um salto, o diagrama de momento fletor é uma diagonal até o ponto máximo. O momento concentrado, o diagrama de esforço cortante, ele é uma constante, e o diagrama de momento fletor, ele tem um salto, tá? E no engaste, o maior esforço cortante e o momento fletor estão justamente no engaste, tá certo? Então, já vamos partir aqui para o primeiro exemplo de força concentrada e distribuída atuando juntas. Então aqui diz assim, ó, desenhar os diagramas de esforço cortante e momento fletor da viga biapoiada, representada abaixo. Então tá aqui a minha viga, tá? Biapoiada, né, com os dois apoios, um aqui e o outro aqui, e eu tenho um esforço concentrado aqui, ó, de 15 kN, tá? Que é o que está representado aqui nesse diagrama aqui embaixo. E eu tenho também um carregamento distribuído aqui nessa viga, que seriam duas paredes, né? Que estão aqui se juntando com esse pilar, bem no meio dessa viga, de 8 kN por metro, tá? Está representado aqui nesse carregamento distribuído, tá? Essa viga tem 8 metros, né? Como está representado aqui nesse diagrama, tá? Como resolver isso daqui, então, fazer esses diagramas? Primeira coisa, concentro o carregamento distribuído. Eu tenho 8 kN por metro vezes 8 metros, né, que é o tamanho total da viga, 64 kN que eu posiciono ele, né, bem no meio da viga, tá? Então, fazendo aquelas considerações que a gente já é costumeiro fazer, vou para minhas reações de apoio. Somatória de forças verticais igual a zero, convencionando sinal positivo para cima. Eu tenho VA mais VB menos 64 menos 15, que é o que está aqui na equação, né? Jogando todos esses valores para o lado direito do sinal de igual, eu tenho VA igual a 79 menos VB. Achei minha primeira equação, então vou para a somatória de momento, né? Levando em consideração o ponto A. Convencionando o sinal positivo anti-horário. Então eu tenho, a partir daqui, eu tenho 15 vezes 4, agindo nesse sentido aqui, né? Ou seja, no sentido horário. Negativo, porque eu convencionei positivo anti-horário. Como aqui é horário negativo, de 15 vezes 4. Eu tenho também o 64 aqui, ó. 64 vezes 4. Também atuando no sentido horário, né? Então, sinal negativo, 64 vezes 4. Mais, olha só, o 8, ou melhor, o VB, né? VB vezes 8. E ele está agindo dessa forma aqui, ó.
girando, né, com tendência de giro nesse sentido. Portanto, no sentido que eu convencionei como positivo, então 8 VB. Fazendo o cálculo, eu tenho o VB igual a 39,5 kN. Jogando esse valor para a primeira equação, 79 menos 39,5, o VA eu tenho 39,5 kN, achei o valor dos dois apoios aqui e aqui, tá? Vamos agora para cálculos que eu vou utilizar no diagrama, né? Eu sei que o meu diagrama, ele vai ter, de acordo com o que eu tenho lá naquelas considerações iniciais, como eu tenho um esforço concentrado aqui, ó, eu vou ter um salto no diagrama bem aqui, certo? E como eu tenho um carregamento distribuído, então eu sei também que ele vai ser uma diagonal aqui, ó, chutando 39 para cima e vindo com uma diagonal para cá. Quando chegar aqui ele vai ter um salto, ele continua até o outro 39 e zera aqui. Então vai ser mais ou menos assim, vai ser meu diagrama. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cortar a minha viga bem no meio aqui, certo? E eu tenho que considerar, porque como vai ter um salto aqui, eu considero esse salto, né? Então eu tenho que considerar logo antes da minha força concentrada e logo depois da força concentrada. Quando eu falo logo antes e logo depois, é assim, para considerar essa força ou não no meu cálculo, tá? Então, passando aqui, ó, antes da força concentrada. Se é antes da força concentrada, então eu não considero ela no meu valor de cálculo. Então, aqui, ó, V, que é a cortante, em 3 metros, melhor, aqui é em 4 metros, tá? Em 4 metros, que é bem aqui, ó, cortante em 4 metros é igual. O que eu tenho nessa minha primeira parcela de viga aqui, né? Eu tenho a minha reação de apoio, que é positiva, é somatória de esforços aqui, né? 39,5 positivo, tá aqui, e eu tenho um carregamento distribuído aqui, né? Esse carregamento distribuído, eu tenho que levar ele em consideração. Por quê? Porque ele não deixou de existir aqui no meu diagrama. Então eu tenho aqui, ó, 8 kN por metro em 4 metros. Ou seja, 8 vezes 4, para eu saber exatamente o valor dessa carga que está aqui. Fazendo o cálculo aqui, eu sei que o V em 4 metros é 7,5 kN, tá? Então, quando ele chegar aqui nesse meio do diagrama aqui, ó, ele vai ser 7,5. A gente vai ver melhor lá no diagrama, tá? Bom, agora, logo depois da força concentrada. O V em 4 metros, logo depois da força concentrada, então eu considero tudo que eu já achei até agora, né? 39,5 menos 8 vezes 4, que é o apoio e a carga distribuída, e eu considero agora também o 15, né? Por quê? Porque o 15 é justamente a minha força concentrada. Esse 64 aqui, ó, é a minha concentração do carregamento distribuído. Então ele não entra nesse valor aqui, nesse cálculo, né? Fazendo todo esse cálculo aqui, eu vejo que o V em 4 metros depois da força concentrada é menos 7,5. Ok? Terminei aqui a minha cortante. Agora vamos ver o momento máximo que eu tenho. Eu sei que o momento máximo, ele coincide justamente quando o meu valor de cortante corta o gráfico, né? Então eu sei que ele vai cortar o gráfico bem no meio. Isso eu já consigo enxergar antes de fazer os cálculos, certo? Então veja, eu levo em consideração, então, justamente aqui. Obviamente eu poderia vir calculando desde o comecinho aqui, metro a metro, até chegar aqui, mas não é necessário, porque eu já sei que aqui vai ser o momento máximo, certo? Então vamos lá, o momento em 4 metros, que é justamente aqui, ele vai ser igual a quanto? Eu tenho aqui, ó, o valor do meu apoio, 39,5 vezes 4 metros, né, levando em consideração aqui. Como eu sei que ele está chutando para cima aqui, ele está
tracionando as fibras superiores. Se ele está tracionando as fibras superiores, ele é positivo, né? E eu tenho a segunda parcela aqui, que é meu carregamento distribuído. Lembrando que ele não deixou de existir. Como que eu faço isso? Olha, eu sei que é 8 kN por metro. Então eu tenho aqui, ó, 8 vezes 4 para eu concentrar bem no meio, porque é um retângulo, né? Vezes a distância dele até o ponto que eu estou levando em consideração. Ou seja, 2 metros. Então, 8 vezes 4 vezes 2 igual a 94 kN vezes metro. Pronto, achei todos os meus valores que eu devo considerar. Por quê? Porque aqui, ó, eu sei que no diagrama está chutando 39,5 para cima, aqui, ó, 39,5, né, no meu apoio. Eu sei que quando eu tenho carregamento distribuído é uma diagonal, então está aqui a diagonal. Quando ele chegou exatamente aqui, eu calculei lá logo antes da minha força como 7,5 positivo e logo depois 7,5 negativo. Então ele cortou o gráfico bem aqui. E depois ele continua nessa diagonal até o 39 negativo, né? E quando ele chega aqui, chuta 39 novamente para cima no outro apoio, que dá 0, fechou minha equação. E no meu diagrama de momento, eu sei que, como ele tem um carregamento distribuído, ele vai dar uma parábola, né? Essa parábola poderia ser, assim, ter um vértice um pouquinho mais bicudo, vamos dizer assim, né? Justamente por causa do carregamento concentrado. Mas não vai fazer diferença, porque o meu momento máximo aqui é 94, tá? Tá aqui o momento máximo. Pronto, encerramos esse primeiro exemplo. Partindo agora para o exemplo de número 2. Imagine a seguinte estrutura. Eu tenho lá uma viga de 3, 6, 9 metros, está aqui, né? Eu tenho 2 carregamentos concentrados aqui, tá? E tenho também um carregamento distribuído de 6 kN por metro. E imagine que em cima dessas dois vigotes aqui, né? Tem uma lagenzinha, por exemplo, que está segurando uma caixa d'água, e essa caixa d'água está um pouco mais à esquerda dessa lagenzinha que tem aqui, tá? Ou seja, ele vai ter um valor maior de força concentrada nesse lado e um menor desse lado. Então é um exemplo, assim, só didático, né, para a gente entender o que pode acontecer na prática, mas ajuda a gente justamente a entender isso daí, né? Então essa é a minha consideração aqui. Já passando para o cálculo, eu vejo o seguinte: concentrando a força distribuída, aqui, pessoal, eu fui copiando e colando, por isso que ele está vezes metro, tá? Mas é quilonewtons por metro, tá certo? Quando a gente faz esses slides aí, fica alguns errinhos aí, não leve isso em consideração, tá? Então, concentrando isso daqui, 6 kN por metro, vezes 9 metros, então eu concentro bem no meio, né? 54 kN. Já tinha a minha concentrada de 18 e a minha concentrada de 15, certo? Então vamos achar aqui as reações de apoio. Somatório de forças verticais igual a 0, considerando positivo para cima. Então eu tenho aqui VA mais VB, os dois apoios, menos 18, menos 54, menos 15. Tá tudo aqui, né? Arrumando essa equação, VA igual a 87 menos VB. Passo agora para o momento, né? Para poder eliminar uma dessas incógnitas aqui. Então eu tenho 18 vezes 3, 18 vezes 3 negativo, né? Ele está girando horário aqui. 54 menos 4,5, né? A distância daqui até o apoio é 4,5, também chutando horário, negativo. E eu tenho 15 vezes 6, também negativo, né? E eu tenho positivo VB vezes 9, ou 9VB. Então, eu achei aqui 43 kN em VB, jogando na equação, 87 menos 43 dá 44 kN. Então, em VA 44, em VB 43. Como eu fiz no exemplo anterior, eu tenho que considerar cada seção dessa viga para eu poder achar os valores aí em cada ponto, né? Porque em cada ponto desse
a minha viga vai mudando. Quando eu tenho esse carregamento concentrado, por exemplo, então eu sei que tem um salto no diagrama. Quando eu tenho esse outro carregamento concentrado, eu sei que tem outro salto no diagrama, tá? Então eu tenho que considerar tudo isso, tá? E outra coisa, essa viga aqui, ela não é simétrica, porque ela tem uma carga de 18 de um lado e de 15 do outro. Então, muito provavelmente, ele não vai cortar exatamente no meio, tá? Aqui, ok? Então, vamos ver como é que vamos proceder aí. Então, esforço cortante primeiro. Vamos pegar aqui em 3 metros, antes da força concentrada. Então, mesma coisa, eu considero antes e depois do carregamento concentrado, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 44 menos 18, tá? Por quê? Porque esse 18 aqui equivale à concentração dessa carga distribuída daqui, né? Que é 6 vezes 3, tá? Não é o 18 da concentrada, é logo antes da concentrada. Então eu concentro esse carregamento aqui, 3 vezes 6, dá 18 bem aqui, né? Então, 44 do apoio menos 18 da concentração dessa carga distribuída. Deu 26 kN. Vamos ver agora logo depois do 3 metros, depois da força concentrada aqui, ó. Então eu tenho 44 menos o 18, que é o que eu... aqui, ó, 3 vezes 6, né? Que é 18. E esse 3 vezes 6 aqui. E eu tenho também o 18 aqui negativo, tá? Tudo que está descendo negativo, que subindo positivo. Então eu tenho 8. Então vai ter um salto aqui de 26 até 8, tá? Nesse primeiro carregamento. Vamos ver quanto que vai dar agora bem no meio aqui, ó, 4,5 metros. Então, 4,5 metros é igual. Eu tenho 44 menos 18 menos 6 do carregamento distribuído que está até aqui, né? Vezes 4,5, que é a distância aqui, certo? Que é o que está aqui, ó. 44 menos 18 menos 4,5 vezes 6, tá? Ó, 4,5 a distância vezes o 6. Ou seja, deu menos 1. Tá vendo como ele não vai cortar bem no meio? Em 4,5 metros, ele vai estar negativo aqui, ó. Vai estar logo abaixo da linha da viga, né? Da linha neutra da viga, tá? Então, agora, vamos para 6 metros. Bem aqui, ó. Em 6 metros eu tenho 44 menos 18 menos 6 metros vezes 6 kN por metro. Que é esse aqui, 6 vezes 6. Deu menos 10 kN, tá? Em 6 metros agora, depois da força concentrada, eu tenho toda essa consideração que eu já fiz, menos a outra força concentrada, que é de 15. Então eu tenho menos 25. E lá no final, eu considero tudo isso, que eu já considerei, né? Aqui, 44 menos 18 menos 15 menos 6 vezes 9, que é a distância total da viga, né? Então deu menos 43, ok? Achei todos os valores que eu preciso para traçar o meu diagrama de esforço cortante. Vamos agora para o momento fletor, que é outra história, né? Eu imagino que vai ter um valor diferente aqui, na concentração aqui, e no outro lado aqui, tá? Então, vou começar aqui no 3 metros. Quanto que vai dar aqui? Vamos ver lá. O momento em 3 metros deu. Considero aqui, né? Prendo, fixo o meu valor aqui, que eu quero calcular, e eu tenho 44 vezes 3. Eu tenho também essa outra parcela do carregamento distribuído, né? Que é 6 vezes 3, força vezes distância, ou melhor, carregamento distribuído vezes a distância, concentro ele bem no meio
e ele vai dar 1,5 de distância até o meu ponto de referência. Então, deu 18 vezes 1,5. Opa, esse aqui, né? 6 vezes 3, 18 mesmo, né? Vezes 1,5. Então, calculando aqui, 105 kN vezes metro. No 4,5 metros, aqui, ó. Então, eu tenho 44 vezes 4,5, que é essa distância, né? É positivo porque está tracionando as fibras superiores. Eu tenho o 18 aqui, né? Que ele está incidindo bem aqui, o carregamento concentrado. Vezes 1,5, que é essa parcela aqui. E eu tenho também aquele carregamento distribuído que está aqui, né? Então eu tenho 6 vezes 4,5, né? Que é toda essa extensão aqui, vezes o meio aqui, né? 4,5 vai dar mais ou menos aqui 2,25 dele até o meu ponto de referência. Então tá aqui, deu 110,25 kN vezes metro. E lá no 6 metros, né, outro ponto de referência, podia fazer da direita para a esquerda também, mas eu vou fazer da esquerda para a direita, que é o que já está aqui, né? Então eu tenho 44 vezes 6, positivo porque está tracionando as fibras superiores, né? 18 vezes 3, agora negativo porque está tracionando as fibras inferiores, né? Menos o carregamento distribuído que está aqui, né? De 6 vezes 6 vezes o 3, que é a distância onde ele vai ficar até o ponto de referência, tá? Então deu 102 kN. Desenhando tudo isso no gráfico agora, ele ficou assim. Eu sei que no início o apoio chutou 44 para cima, e eu sei que quando o carregamento é distribuído, ele vai traçar, eu vou traçar uma diagonal, tracei a diagonal até logo antes da minha força concentrada de 18, que é 26, né? Que eu encontrei aqui. Logo depois deu 8. Então eu tenho um salto aqui no carregamento concentrado até o 8. E eu tenho uma diagonal, porque tenho ainda o carregamento distribuído aqui, desse ponto até o outro ponto de força concentrada. Então, ó, traçando aqui até o menos 10 que eu encontrei logo antes do carregamento aqui, né, de 15, e logo depois eu encontrei 25. Então tem mais um salto aqui no diagrama. Outra coisa, lembra que cortou a viga exatamente aqui, um pouco antes do meio dela, justamente porque a minha viga não é simétrica, então ele está aqui, tá? Então, seguindo aqui do menos 25, outra diagonal, porque o carregamento distribuído continua aqui, 25 até o menos 43, que é o outro apoio, chuta para cima 43, zera o meu diagrama. O meu diagrama de momento ele é uma parábola, só que ele é uma parábola não simétrica, né? Eu achei 105 nesse ponto aqui de 3 metros, eu achei 102 no outro ponto de 6 metros e eu achei 110,25 aqui no meio, tá? Na realidade, o meu maior momento, ele seria justamente nesse ponto. Então eu teria que descobrir exatamente que ponto é esse e fazer no gráfico, mas isso a gente vai fazer mais para frente, tá certo? Nas nossas aulas. Então eu vou considerar nesse exercício como sendo o momento máximo aqui próximo ao meio. E vou considerar esse valor de 110. Muito provavelmente vai dar lá 111 e alguma coisa, 112 kN por metro, kN vezes metro, tá? Então, muito próximo do que a gente achou, tá certo? Se a gente fosse calcular aqui, a gente ia ter fator de segurança mesmo, né? De pelo menos 40%, então não ia fazer tanta diferença assim. Mas o ideal é você calcular exatamente no ponto, tá? Então, seguindo para o exemplo de número 3, o engaste agora com força distribuída. Desenhar os diagramas de esforço cortante e momento fletor de uma viga engastada com carregamento distribuído, como mostrado na imagem. Então tá aqui, ó. Eu tenho aqui um pilarzão, né? E eu tenho uma viga engastada que está em balanço aqui, ó. E em cima dela tem uma muretinha. Podia ser uma sacada, por exemplo, de uma casa isso aqui, né? Então, tenho aqui a representação, 3 metros nessa viga, 6 kN por metro de carregamento nessa paredinha aqui, tá?
Então, vamos lá. Concentrando esse carregamento, né? 6 kN por metro vezes... Era isso mesmo que a gente tinha? Vezes 3, né? Vezes 3 metros, né? Então eu tenho 18 exatamente aqui no meio da viga, tá? Muito bem. Passando então para as minhas reações de apoio, certo? Eu vou primeiro para os somatória de forças verticais igual a zero, considerando positivo os que estiver incidindo para cima, as forças, né? Então eu tenho o que para cima? 18, né? Então eu tenho VA aqui, né? Tenho VA, que está aqui, e eu tenho menos 18, tá? Tá aqui o menos 18. Então, igual a zero, VA igual a 18 kN. Pronto, já achei o meu apoio VA, tá? Como ele não é biapoiado, então é só isso que eu tenho, já achei o valor desse apoio, né? Passando agora para a somatória de momento, tá? Nesse ponto A, igual a zero com anti-horário positivo, né? Então aqui, ó, nesse apoio, eu sei que eu tenho um momento aqui, tá? Eu já sei disso, que eu tenho um momento que ele está agindo nessa direção aqui, ó. Porque a viga, ela está sendo empurrada para essa direção, não é? Não é isso? Então, o momento, ele está reagindo contrariamente a essa força que eu tenho ali. Portanto, eu tenho que considerar esse momento que eu tenho grande aqui no meu apoio, tá? Então, o que eu tenho lá? Eu vou chamar isso daqui, ó, de M, tá bom? Ou MA. Então, eu tenho o MA, que está no mesmo sentido da convenção de sinal positivo, então eu tenho MA positivo, e eu tenho 18 vezes 1,5, só que negativo, né? Tá mexendo aqui, ó, tentando girar para o sentido horário, negativo. Então, ou seja, esse momento, o valor desse momento aqui no apoio é igual a 27 kN vezes metro, tá? Mais um errinho aqui, não esquenta a cabeça. 27 kN vezes metro. Pronto, achei os meus valores do apoio aqui, ok? Passando para o cálculo dos diagramas, primeiro de esforço cortante. Aqui, ó, a cortante em 0 metros. Porque eu sei que aqui vai ter uma cortante também considerável, né? No apoio, tá? Quanto que é a cortante que eu tenho aqui? O que eu tenho de cortante aqui no apoio, logo no apoio, né? Eu tenho 18 kN aqui no apoio, certo? Esse é o meu esforço cortante, né? Tá virado para cima aqui, ó, positivo. Vamos ver aqui no meio, né? Quanto que eu tenho no meio? A 1,5. Então o que eu tenho? Tenho 18 menos, eu estou bem aqui, né? Então 18 menos o 6, que é aqui, vezes, aqui, ó, o carregamento distribuído que continua aqui, vezes 1,5, certo? Então 6 vezes 1,5, então eu tenho aqui 9 kN bem no meio. Vamos ver lá na pontinha agora, quanto que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, 18, certo? Menos 6 vezes 3, que é todo o tamanho da viga. Ou seja, 18 menos 18 dá zero. Ou seja, aqui na ponta eu não tenho esforço cortante nenhum, tá? E o momento fletor? Vamos lá. Reagindo ao esforço, portanto, momento negativo no engaste, né? Ele está reagindo aqui, ó. Está reagindo, ele está contrário ao esforço que está sendo projetado aqui. Portanto, o momento em zero é menos 27. Certo? Olha aqui, ó, menos 27. Depois, eu vou considerar aqui, ó, em 1,5 metros. O que eu tenho em 1,5 metros? Eu já tenho o menos 27 daqui, né? Dessa reação do momento que eu tenho aqui, mas eu estou exatamente aqui. Então eu tenho que considerar o quê? O 18
vezes 1,5, tá? Tracionando as fibras superiores da viga, portanto, positivo aqui. E eu tenho o carregamento distribuído que está aqui em cima. De quanto? De 6 vezes 1,5, que é a distância, concentro aqui a força e meço dela até o ponto de referência, que é 0,75, que é essa parcela da equação aqui. Portanto, achei momento em 1,5 metro menos 6,75 kN vezes metro, tá? E o momento em 3 metros, logo no final aqui da viga. Eu sei que aqui, ó, a viga termina, né? E eu não tenho momento nenhum aqui, certo? Então ele vai terminar em zero. Imagine só que essa viga aqui, ó, quando ela estiver funcionando na realidade, né? Ela vai ter a tendência de fazer um esforço de entortar, vamos dizer assim, para esse lado aqui, né? Assim, ó. Ela vai ter essa tendência, certo? Ok? Portanto, imagine que o que vai tracionar, as fibras que vão tracionar nessa viga são as fibras superiores. Ok? Portanto, se eu considerar, por exemplo, aqui, ó, um momento positivo logo no começo da viga, eu vou carregar, se for uma viga de concreto armado, por exemplo, eu vou fazer o sentido ali da minha armadura longitudinal agindo de forma contrária ali, né? Então eu tenho que levar em consideração esse momento negativo aqui, tá? Ele tem que ser negativo no engaste. A não ser que eu tenha um outro apoio aqui, né? Daí ele não é mais um engaste, mas tem um apoio aqui, daí é diferente. Mas, do contrário, ele está tracionando as fibras superiores, certo? E comprimindo as inferiores. Portanto, o meu valor de cálculo aqui que eu tenho que considerar é esse valor negativo aqui de cima, tá? Vamos para o diagrama, então. Eu sei que chutou 18 para cima, né? Minha viga. Lá no meio ela deu 9, no final deu 0. Ou seja, o carregamento distribuído, uma diagonal. No momento, ele deu menos 27. Olha só como ele já está diferente dos outros diagramas que a gente calculou, né? Deu menos 27. No meio ele deu menos 6,75 e no final ele deu 0. Pronto. Terminei. Ele dá uma espécie de diagonal, vai diminuindo o valor até zerar. Ok? Uma parábola aqui, né? No carregamento distribuído. Exemplo número 4. Ainda com o engaste com força distribuída e concentrada. Desenhar os diagramas de esforço cortante e momento fletor de uma viga engastada com carregamento distribuído e concentrado, como mostrado na imagem. Então imagine que a gente tem aqui o engaste, né? No pilar. E lá na pontinha da viga a gente tem um pilarzinho também, tá? Que o engenheiro resolveu colocar para reforçar aqui o final lá dessa paredinha aqui, né? Dessa sacada, por exemplo. Então eu tenho aqui 4 metros, eu tenho um carregamento distribuído de 5 kN por metro aqui, e eu tenho um carregamento concentrado de 3 kN, por exemplo, tá? São valores fictícios, tá, pessoal? Exercício apenas. Então vamos ver como é que eu fiz aqui. Bom, concentrando o carregamento distribuído, 5 kN por metro, tá aqui, né? Vezes 4 metros, uma viga bem grandona, né? Para engaste, né? Para balanço, deu 20 aqui, ó, 20 kN. Bom, então, somatório de forças verticais, considerando positivo para cima, eu tenho VA e eu tenho o 20 e o 3 negativos, né? Então eu tenho VA igual a 23. Então já achei o meu apoio aqui, 23 kN. O momento, eu considero também que tem um momento aqui, né? Que está reagindo, certo? Se no apoio tiver momento, eu tenho que considerar ele na minha somatória de momento, certo, pessoal? Então aqui, ó, ele está reagindo aqui, né? Contra o carregamento que está empurrando toda essa estrutura para baixo. E ele está reagindo para cima aqui, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 20, que eu já concentrei, né? Vezes 2, que está aqui, 20 vezes 2, agindo de forma contrária à convenção de sinal positivo, portanto negativo, e eu tenho 3,4 metros, né? Aqui o 4 metros, que é o valor total da viga, negativos também.
Então, considerando tudo, o meu momento em A, aqui, ó, vai ser de 52. Tá? É muito parecido com o exercício anterior, só a única coisa que tem essa força concentrada no final. Vai dar um pouquinho diferente só o diagrama, mas vamos ver lá como é que vai dar. Então, o diagrama de esforço cortante, eu tenho V0, que é aqui, eu tenho 23, né, que é só o único valor que eu tenho positivo. Em 2 metros, que é aqui, eu tenho o 23 menos 5 vezes 2, né, que é a força concentrada que está aqui, eu tenho 13 kN. E lá no finalzinho, vamos ver o que eu tenho lá. Em 4 metros eu tenho 23, que é o valor do apoio, menos 5 vezes 4, tá? Então eu tenho 3 kN lá no final, ok? Que é justamente o valor do próprio carregamento concentrado que eu tenho na ponta da viga lá, né? Ele vai chutar 3 para baixo quando eu chegar no 3 logo nele aqui. E o momento fletor? Lembrando que ele está reagindo aos esforços aqui da viga, portanto eu tenho um momento negativo no engaste. Então, o momento no engaste é de menos 52 kN vezes metro. Tá? Em 2 metros, o que eu tenho? Eu tenho 52 aqui, né? Menos 52, que eu tenho aqui no apoio, mais 23 vezes 2, tracionando as fibras superiores, portanto, positivo. E eu tenho, cadê aqui? 5 vezes, eu estou em 2 metros, né? Vezes 2, para concentrar aqui, vezes 1 metro, que é até o meu ponto de referência. E ele está chutando para baixo, então tracionando as fibras inferiores, tá? Portanto, um valor negativo. Então, eu achei um momento em 2 metros de menos 16 kN vezes metro. E lá no final? Não tenho distância. Eu tenho uma força aqui, mas ela não tem distância nela mesma. Então, momento zero. Ok? Passando agora para os diagramas. Diagrama de esforço cortante, eu tenho 23 chutando para cima aqui no apoio. Eu tenho 13 lá no meio, né? Bem no meio, que eu nem precisaria calcular, porque eu sei que é uma diagonal, né? Só tem um carregamento distribuído ali, mas tem uma viga ali no final, de 3. Então, lembra que lá no finalzinho deu 3? Então, chegou no final, ele chutou 3 para baixo, zerou meu diagrama. No momento fletor, ele tem 52, né? No apoio, que é o maior momento, né? Daí ele tem 16 no meio. Eu podia ir calculando metro a metro aqui, mas não precisa, né? Na verdade, nesse 16 precisava, né? 52, ele tem 16 e lá no final ele zera o meu diagrama. Tá certo, pessoal? Bom, encerrando a aula de hoje, eu vou deixar esses dois exercícios lá para vocês resolverem como um mini teste, tá? Para vocês ganharem a nota desse bimestre. Então, exercício 1, ele é desenhar os diagramas de força cortante e momento fletor da viga biapoiada representada abaixo. Então, tem uma carga concentrada de 12 kN e um carregamento distribuído de 7 kN por metro, numa viga de 6 metros, tá? Conforme a gente fez ali anteriormente, então vocês não vão ter dificuldade para fazer isso daí, tá? Exercício 2, desenhar os diagramas de esforço cortante e momento fletor de uma viga engastada com carregamento distribuído como mostrado na imagem. Então tá aqui, ó, carregamento distribuído, né? Vocês vão só considerar aqui uma viga de 4 metros e esse carregamento distribuído com 5 kN por metro e a viga ela está engastada aqui no ponto A, tá certo? Muito bem, pessoal, eu sei que a aula foi um pouquinho mais longa, porque tinha bastante coisa, né, pra gente estudar. Espero que vocês tenham compreendido tudo. Se não tiver compreendido, me manda aí um sinal para que eu possa responder para vocês, tá? E nos vemos na nossa próxima aula.